A Globo já foi muito contrária à lei do mandante, mas no Brasileirão 2022 a gente pode dizer que ela adorou a nova legislação. O porquê você entende a partir de agora aqui nesse vídeo. Muito bem, pessoal, você vai lembrar que a Globo foi contrária ao uso da lei do mandante em campeonatos que já tinham contratos assinados antes da alteração na lei. Primeiro com a MP do futebol em 2020 e depois com a legislação que foi aprovada no Congresso Nacional em 2021. Tanto é que a emenda que foi aprovada para que ela valesse apenas em contratos novos ganhou o apelido de Emenda Globo. Pois bem, no Campeonato Brasileiro de 2022, a Globo usou um artifício legal ao atualizar os contratos que já estavam assinados antes de qualquer lei do mandante ser colocada em prática no Brasil, para que eles fossem considerados como novos contratos, ou seja, dentro da nova legislação. E com isso, transmitir jogos do Atlético Paranaense enquanto visitante, já que o Furacão é o único time que não possui contrato com a Globo na Série A, nem por TV por assinatura e nem pay-per-view. Ao todo, no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, o Atlético Paranaense fez 9 jogos na condição de visitante e todos eles foram transmitidos pelo Grupo Globo, ou no Sport TV no Premiere, ou só no Premiere, e a gente vai ver tudo isso nesse vídeo ainda. Vale lembrar que, falando em Campeonato Brasileiro, os melhores momentos da competição estão disponíveis no OneFootball de graça. É só você baixar o aplicativo com o link que está na descrição e no comentário fixado deste vídeo para ter acesso aos gols, aos melhores momentos e também a muito conteúdo exclusivo, notícias, notificações em tempo real. Assim você não perde mais nada do que está rolando com o seu time nas séries A e B do Campeonato Brasileiro. Então baixe agora mesmo, o link, como eu falei, está na descrição e no comentário fixado. E aí, meus amigos, é o seguinte, o Atlético Paranaense conseguiu figurar entre os times que mais apareceram no Sport TV nesse primeiro turno de Campeonato Brasileiro. De acordo com o levantamento que foi publicado no All Sport, que foi feito por mim mesmo. Você pode acompanhar aí, os links dos levantamentos que eu fiz do primeiro turno estão na descrição desse vídeo. Você pode acompanhar a TV aberta, a TV por assinatura e também quem ficou mais exclusivo no pay-per-view nesse primeiro turno. O Atlético Paranaense só não apareceu mais no Sport TV do que o Internacional. O Colorado, como você vê aí na imagem, é o que mais apareceu com 7 jogos. E aí vem o Atlético Paranaense, que é o único que não tem acordo com o Sport TV e por isso não ganha dinheiro, não tem direito a nenhum centavo por jogo, já que ele é visitante, né, o que vale a lei do mandante. E essa segunda posição com 6 jogos transmitidos é dividida aí sim com times que têm contratos com o Sport TV, que são o Atlético Mineiro, o Botafogo e também o Ceará. E aí fica aquela questão da análise, né? Quais foram então os jogos que a Globo resolveu mostrar no Sport TV? Porque foram 9 jogos do Atlético Paranaense na condição de visitante. Se 6 foram transmitidos no Sport TV, outros 3 acabaram ficando exclusivos no pay-per-view, já eu falo também aqui nesse vídeo. Vamos ver então quais foram os adversários que o Atlético Paranaense enfrentou com transmissão do Sport TV no Campeonato Brasileiro. Você vê aí agora. Foram o São Paulo, o Fluminense, o Juventude, o Fortaleza, o Palmeiras e o Botafogo. E desses 6, o que mais chama atenção para mim é o São Paulo Futebol Clube. E por quê? Porque o tricolor paulista, no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, só teve uma aparição no Sport TV, e foi justamente essa contra o Atlético Paranaense. O São Paulo, assim como o Palmeiras era também até 2018, e pelo visto voltou a ser, o Flamengo, o Corinthians, são times que a Globo usa muito pouco no Sport TV. Ela prioriza as exclusividades no Premiere e também, é claro, o uso na TV aberta para render audiência no quarta e domingo. E o próprio Palmeiras só teve 2 jogos transmitidos no Sport TV, né? No tempo da TNT, teriam sido mostrados todos os jogos contra times que a TNT tinha contrato. Então o Palmeiras sempre teve 6 ou 7 jogos exibidos por turno na TV por assinatura. É claro que esse ano, no caso do Palmeiras não faz muita diferença porque ele tinha um acordo diferente dos outros para bloqueio de praça, né? Mas a gente tem que falar que o Sport TV em 2022 não está mais usando o bloqueio de praça, não está mais fechando o sinal dos jogos para os estados onde eles acontecem, e isso, é claro, é bom para o torcedor. Mas, de qualquer forma, até foi o gancho da minha matéria no UOL, né, que o Atlético Paranaense apareceu no Sport TV mais que a soma de Flamengo, Corinthians e Palmeiras. E se a gente colocar o São Paulo nessa conta, para colocar aí as maiores torcidas da Série A, aí dá o mesmo número de jogos. 6 do Atlético Paranaense e 6 da soma de Palmeiras, que apareceu 2 vezes, Corinthians, que apareceu 2 vezes, e Flamengo e São Paulo, uma aparição cada. É muito pouco espaço e a Globo sabe por que faz isso. É porque esses times são bons de pay-per-view, são bons de audiência na TV aberta. Então, o Atlético Paranaense, ele veio como uma espécie de mão na roda da Globo. Assim, ela dá espaço ao São Paulo, para não falar que não foi transmitido no Sport TV,
dá mais um espaço para o Palmeiras, que já é o dobro de transmissões que ele teve no último ano de Sport TV em 2018. Sim, o Palmeiras só teve um jogo transmitido em toda a campanha do seu título brasileiro de 2018 no Sport TV, e foi logo uma derrota em casa para o Sport Recife. Agora, com um turno disputado, o Palmeiras apareceu duas vezes, contra o Ceará e contra o Atlético Paranaense, ambas em casa e ambas derrotas. As únicas derrotas do Palmeiras no turno foram os jogos transmitidos pelo Sport TV. Então a minha análise é essa: o Atlético Paranaense acabou servindo para que a Globo usasse esses times, porque jogo no Sport TV, assim como na Globo, na TV aberta, vale dinheiro. Pelos meus cálculos, que estão na matéria também, depois dá uma olhada lá, mais ou menos R$1 milhão por jogo que o time vai ter exibido no Sport TV. Claro, menos o Atlético Paranaense, porque ele não faz parte do contrato. Então, sem precisar gastar nada a mais com isso, esses times foram parar no Sport TV na cota do Atlético Paranaense. E o mais curioso é, como eu falei, 3 jogos acabaram ficando exclusivos no pay-per-view. O grande problema que a Globo enfrentava com os clientes do Premiere desde 2019 era com a ocorrência de apagões de transmissões. Quem era cliente sabia que até 2018, todos os 380 jogos da Série A estavam disponíveis para quem assinasse o pacote, e de repente os jogos do Atlético Paranaense estavam fora disso. Eram 38, já que não tinha lei do mandante, nenhum jogo do Furacão podia ser transmitido, nem em casa e nem fora. Pior, o Palmeiras ainda demorou 5 rodadas para chegar a um acordo com a Globo de TV aberta e pay-per-view, e também deixou alguns jogos sem transmissão em 2019. Então naquela época muita gente se revoltou, foi procurar Procon, foi procurar os seus direitos, queria desconto na mensalidade, falando que o Premiere fazia propaganda enganosa, rolou processo contra isso. Então a Globo sabe o tamanho do peso que era ter jogos no escuro, no chamado apagão. E aí que entram os 3 jogos que ficaram exclusivos do Premiere agora em 2022. Os times foram o América de Minas, o Cuiabá e o Goiás. Essas partidas, em tempos normais, a Globo provavelmente teria deixado sem transmissão, porque ela sempre teve o Atlético Paranaense com os direitos de TV aberta, mas ela nunca gastou dinheiro para colocar, por exemplo, esses times com torcidas menores no GE, no Globoesporte.com, como ela fez com o Grêmio em 2019, como ela fez com o Corinthians. Agora que tá tudo no Premiere mesmo, é uma forma de dizer pro assinante que tem ainda mais jogos disponíveis. Quem assina o Premiere só não teve os 19 jogos do Atlético Paranaense como mandante. E esses jogos também não tem mais apagão, né? Afinal de contas, todos os jogos do Atlético em casa são transmitidos pelo Furacão Live e pela Twitch do Casimiro, claro, para membros pagos. E aí, é claro, vale a gente falar do contexto também, né? O primeiro uso da Globo na lei do mandante foi o Campeonato Mineiro no começo do ano, quando ela assinou um contrato com a Federação Mineira e com todos os clubes, menos o Cruzeiro. Porque a Raposa, no fim do ano passado, já tinha acertado um contrato para que os seus jogos como mandante fossem usados pelo jornal O Tempo, que criou até um pay-per-view para isso, o chamado O Tempo Esportes. A final do Campeonato Mineiro era o mando da federação, ou seja, a Globo conseguiu transmitir mesmo tendo o Cruzeiro lá. E assim, também outros jogos do Cruzeiro foram transmitidos pela emissora sem que ela pagasse um só centavo para o Clube Mineiro. No Campeonato Brasileiro, então, foi só usar o que a Globo já vinha fazendo desde o começo do ano. Mas não é só isso, né? O principal fator, na minha opinião, que levou a Globo a mudar essa posição foi a saída da TNT no Campeonato Brasileiro. O anúncio foi feito em setembro do ano passado, a Globo retomou todos os times que eram do Sport TV, menos o Atlético Paranaense, e viu que não tinha mais concorrência na TV por assinatura. Até então, havia o risco de a lei do mandante ser usada pela TNT para transmitir jogos do Flamengo, do Corinthians, do São Paulo, usando atualizações de contrato. Quando a TNT mostra que não tá nem aí, não quer nem fazer isso, ela tá fora mesmo do Campeonato Brasileiro, esse risco deixa de existir e a Globo, que talvez até tivesse combatido na justiça se a TNT tivesse essa vontade de mostrar esses times que eram do Sport TV, aí ela pega e faz exatamente a mesma coisa, porque o terreno estava livre. Sem risco de ver um Flamengo jogar na TNT e na HBO Max, ficou muito mais tranquilo, aí eram só soluções. Podemos dizer, portanto, como diz no título do vídeo, que a Globo agora adora a lei do mandante. Ficou muito melhor para ela, nada de jogos com apagões, nada de clientes reclamando porque o Premiere não tem todos os jogos, ninguém ficou sem as transmissões. Claro, muita gente ainda não entende o Atlético Paranaense com seus jogos no Furacão Live, na Twitch do Casimiro, mas são apenas 19 partidas, né? Já foi muito pior nesse período desde 2019. E você, o que achou da forma como a Globo usou a lei do mandante? Deixa aí nos comentários, compartilha o vídeo com os amigos, se inscreve no canal, deixa o seu like. Esse é o blog do Alan Simon, o canal da mídia esportiva.